Obrigado. Obrigada. A senhora que está falando aqui, né? Tem uma senhorinha que fica falando no meu computador. Não sei como ela foi ativada, mas ela sempre está me alertando aqui. Mas esses ciclos de dia, nós vamos começar a falar então sobre os ciclos. E esses ciclos de dia, ele se corresponde às horas. Veja, eu já falei isso em algumas outras aulas, eu só vou repetir isso daqui para que você entenda a minha mentalidade em relação a isso. Eu creio, Éder Gregório, não estou dizendo para você, só estou ajeitando aqui minha tela aqui para não ficar ruim. Não estou dizendo para você crer na mesma coisa, mas você que está estudando com a gente, você está sendo inserido dentro dessa ideia. Em que sentido? Tudo que eu ensino, ele está dentro dessa ideia. Que ideia? Que tudo que Deus criou é vivo. Que tudo que Deus criou contém vida, ou é um ser vivo. Se você não entender esse processo, você não vai entender metade do que nós estamos falando, porque não vai fazer sentido. Então, qual é a mentalidade? Tudo que foi criado por Deus é um ser, não é coisa. Deus não cria coisas, Deus cria seres. Então, quando a gente vai ver para a Bíblia, por exemplo, a água tem vida, o fogo tem vida, o vento tem vida, os trovões têm vida, a terra tem vida, e aí a gente vai ver por isso que tem, por exemplo, a questão do panteísmo, né, a adoração, ou o naturalismo, porque eles adoram a natureza, eles adoram o espírito da natureza, eles adoram a terra. Então aí a gente vai ver, por exemplo, você vai para os lugares, principalmente incas, né, então você vê aí nossa América Latina, eles têm uma deidade chamada Pachamama, que é a Mãe Terra. Eu creio piamente que tudo é seres, que as estrelas são seres, que os planetas são seres, que eles não possuem vida dentro deles, eles próprios são seres vivos. E eu tenho que, e a gente pode entrar para 530 textos aqui, que a gente pode ver isso. Vamos lá, só para que você entenda aqui. Vamos para a Bíblia. Deixa eu só começar aqui a pegar os textos. Abra a tua Bíblia em Salmo 148. Aqui o Senhor está falando quem deveria louvar. Ele diz assim: louvai ao Senhor todos os altos dos céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestiais. Então ele está falando dos anjos que estão com ele, né, dos seres criados lá. E aí depois ele continua: louvai o sol, louvai a lua, louvai todas as estrelas, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Então veja que os anjos louvam, as potestades celestiais louvam, o sol e a lua louvam, as estrelas louvam, o céu louva, porque o céu é um ser. Por isso você vai ver que no último dia a Bíblia diz que Deus vai enrolar esse céu e criar um novo céu. Por que a necessidade de criar um novo céu? Porque esse céu vai ser castigado, porque esse céu, segundo o céu, ele se corrompeu. A palavra céu é Urânios, que é o deus Urânio, que é o firmamento,
os que segura todas as coisas. E a Bíblia diz que esse será enrolado, ou seja, vai ser sentenciado, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Se você parar para pensar, querido, não tem necessidade de criar um novo céu, é só Deus tirar, se a gente crê só nos anjos, né, demônios, tira esses demônios, sentencia, reconstrói todas as coisas e acabou. Por que Deus vai trocar tudo? Porque tudo são seres. Aí você vai ver que as águas louvam, as águas de cima do firmamento têm que louvar o Senhor. Depois ele diz, louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foi criado, estabeleceu, tal. Versículo 7, louvai também, aí vem os monstros marinhos, louvai os abismos, que também são seres, fogo e saraiva, neve e vapor, vento, que executam a palavra. Verso 9, montes e outeiros, árvores frutíferas e cedros, feras, gados, répteis e voláteis. Aí depois ele entra no versículo 11, reis, príncipes, juízes e, por fim, os rapazes, as donzelas, os velhos e as crianças e nós. Então, se você for ver, os últimos que louvam o Senhor somos nós. Então, começa lá em cima, o Senhor foi começando a falar de seres, lá de cima até chegar na gente. Todos têm que louvar o Senhor. Isso não é uma figura de linguagem, ele está dizendo dos seres que tem que louvar. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda o primeiro ciclo, você vai ter que entender que o Sol e a Lua, eles não são só astros lá em cima, são seres criados por Deus para uma função. Que função? Abra aí Gênesis 1. Vou gastar muito tempo falando isso, porque senão nós vai perder a aula de hoje e não vamos entrar no primeiro ponto. Gênesis 1, 14. Também disse Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus para fazer separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Salmo 148. Então vamos lá. Olhando aqui, veja que o sol, ele traz um sinal, ele foi criado para trazer um sinal. A palavra sinal aqui é uma marca distinta, uma bandeira, uma lembrança, um prodígio, um presságio, uma advertência, um signo, um símbolo, uma insígnia, uma estandarte. Essa palavra aqui, queridos, que para sinais colocada no sol, se você parar para pensar, é a mesma palavra usada em Números 2:2, que diz, olha o que diz lá em Números 2:2. Os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as suas insígnias. É a mesma palavra, out. Ou out, alguma coisa assim, não sei falar, mas é isso assim. Ou seja, é a mesma palavra dada pela tribo que o Senhor diz. Cada tribo tem uma insígnia, cada tribo tem uma bandeira, cada tribo tem um sinal, um estandarte, cada tribo tem uma marca. Assim também foi dado ao sol, à lua e às estrelas esse sinal. Então eles trazem esse presságio, eles trazem essa advertência. E ele diz o seguinte, e seja para luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim se fez. Olha o versículo 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia. A palavra governo aqui é domínio, território, jurisdição. Então, o Sol traz um governo sobre 12 horas do dia. E a Lua, que é o outro grande, né? Deus fez o maior para governar o dia e o menor para governar a noite.
E fez também as estrelas, e colocou nos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Agora, olha o mais interessante, houve tarde, a palavra tarde aqui é o anoitecer, o pôr do sol, ou seja, das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, e houve manhã. Sempre começa das 6 horas da tarde, o dia sempre começa às 6 horas da tarde. Aqui a determinação, não houve manhã e tarde, houve tarde e manhã. Então, todo dia começa como? Começa às 6 horas, começa no escurecer e depois começa no amanhecer. Então, as 12 primeiras horas do dia, ela é das 6 da tarde às 6 da manhã. Depois, as outras 6 da manhã às 6 da tarde, terminamos o dia. Então, é do modo hebraico de se contar o dia. Biblicamente, o modo hebraico de se contar o dia é o correto. Começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol, ou seja, antes do pôr do sol. Então, o dia ele começa às 18 horas e termina às 17h59, né? Então, ali é o começo e o fim. Biblicamente, essa contagem é a correta. Veja, sempre houve tarde e manhã. Tarde e manhã. Tarde e manhã. Esse é o modo correto de se contar um dia. Amém? Veja, nesse processo, nós vamos ver que o Sol e a Lua foram criados no 4º dia. Irmãos, então preste atenção. Foi criado o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, e no 4º dia Deus cria os governantes. Então veja, o Sol ele não produz, ele governa o dia. A Lua não produz trevas, ela governa a noite. Entende? Aqui parece meio absurdo falar que o Sol não produz, mas foi dado ao Sol, no nosso sistema solar, a qualidade de governar. Essa luz não é dele, essa luz foi dado a ele para que ele exercesse governo. E aí, então, a noite, veja, a lua não produz noite, mas ela governa a noite. E aí a gente vai ver alguns salmos que diz isso, né? O sol não te queimará e nem a lua te molestará. Ou seja, a lua não vai nos interferir, porque há uma cobertura do sangue. E aí você vai entender por isso que na Nova Jerusalém não vai haver nem sol e nem lua. Mas o próprio Senhor Jesus será o governante, porque quem governa o tempo governa tudo. E Jesus é o Pai da eternidade. Ou seja, quem governa o ciclo da eternidade é Jesus. Amém? Nós vamos ver quem governa o Cronos é o Sol e a Lua. Mas quem governa a eternidade é o Senhor Jesus, porque ele é o nosso Sol da justiça. Por isso que na Nova Jerusalém não haverá nem Sol e nem Lua. Vai ser só Jesus trazendo a sua glória. Isso é muito importante, por quê? Porque o movimento da Terra, que parece algo só meramente terreno, natural, não é. Esse movimento da Terra em torno de si mesmo, o movimento da Lua em torno da Terra e o movimento de tudo isso em torno do Sol é o que produz dia, meses, ano, estação. E isso é o tempo Cronos. Essa movimentação é o Cronos. O que é um tempo? Tempo é o deslocamento de uma massa no espaço. Isso é tempo. Eu não posso determinar um tempo se não tem uma massa, se não tem um espaço e se não tem um deslocamento. Só há medição de tempo se nós deslocarmos. Ou seja, algo que está deslocando de um ponto A para o ponto B. Então a gente pode marcar, por exemplo, eu estou andando a 100 km por hora. Ou seja, eu estou em deslocamento em um espaço, em um determinado, ou seja, saindo do ponto A para o ponto B, desse deslocamento, então, é chamado de tempo. Quanto mais eu me desloco, mais rápido é esse meu tempo. Quanto menos eu me desloco, mais lento é esse tempo. Então é aquela questão, quanto tempo você vai demorar para chegar, para andar 100 quilômetros? Depende
da minha velocidade. Se eu andar a 200 km por hora é um tempo, se eu andar a 10 km por hora é outro tempo. Por isso o Senhor disse que nós não andaremos mais e nem correremos mais, mas o Senhor nos fará voar, ou seja, aceleramento de tempo. Quanto mais velocidade, menos tempo. Você quer encurtar o teu tempo, mais velocidade, mais ação, mais deslocamento. Por isso eu sempre falo, querido, sirva o Senhor, corra, sirva o Senhor, porque quando você está se movimentando, o teu tempo está sendo encurtado no processo de derramar. Quanto mais devagar você anda, mais devagar é o deslocamento do céu em teu favor. Quanto mais rápido você anda, mais rápido o deslocamento. Quanto mais você se entrega, quanto mais você serve, quanto mais você está dentro desse serviço, mais rápido as coisas acontecem. Por quê? Porque você está num deslocamento mais rápido. Mas quem produz esse tempo? O Sol e a Lua e a velocidade da rotação da Terra. Então, cada planeta tem o seu tempo. E por incrível que pareça, você vai ver que os dias mais longos acontecem em Saturno. Mais longos ou mais curtos? Eu acho que são... Deixa eu ver aqui. Para não falar besteira, né? É... Saturno é que tem os dias mais rápidos. Ou seja, para você completar cada planeta ele tem um tempo, né, diferente para completar a sua rotação. Então vamos lá. Mercúrio ele tem a sua rotação em 1.408 horas, ou seja, 58 dias e 16 horas para fazer a sua rotação de dia. Vênus 243 dias. Marte, um dia, ou seja, 25 horas, um dia e uma hora. Júpiter, 10 horas. E Saturno, 11 horas. Na verdade, é Júpiter. Saturno, ele é 11 horas, ou seja, um aceleramento de tempo. Por quê? Porque Saturno, ele traz essa expressão de tempo, né? Saturno, ele traz essa expressão do ciclo de tempo ou da repetição de tempo. Mas voltando para cá, veja que eles foram produtores, ele é governador de um tempo. Deus cria Sol e Lua para governar. Então, esse ciclo de 12 horas da noite até 12 horas 6 horas da noite, da tarde, até 6 horas da manhã, há um governo de uma entidade chamada Lua, ou Lilith. E depois nós vamos ver que... Depois nós vamos ver que das 6 horas da manhã até as 18 horas há um governo chamado Sol. E como eu disse, só no quarto dia eles foram criados. Por que isso? Em Salmos, a gente vai identificar algo. Olha o que diz Salmos 23. Quer dizer, Salmos 91. Salmo 91. (11 horas). Saturno ele demora 11 horas. Nossa, ele completa o ciclo dele. Interessante que 11 fala de confusão, né? Vamos lá. Ele diz o seguinte: não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Então, observa aqui. Deixa eu pegar o meu negócio aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar os ciclos aqui. Então, nós vamos ver das 18 horas às 23h59. Depois nós vamos ver das 0 hora às 5h59. Depois nós vamos ver das 6 horas às 11h59. E depois nós vamos ver das 12 às 17h59. Cadê minhas coisas aqui? Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Agora eu que não estou vendo vocês. Coisa boa. Gente do céu, cadê minha... Aqui, agora eu estou vendo vocês de novo. Tá. Olha o que diz a palavra aqui. Primeiro, não te assustará do terror noturno. Então, daqui até aqui, nós temos um ataque do terror noturno. Vou tentar aqui. Texto. Aparecendo em duas colunas aqui, eu estou tentando tirar das colunas aqui. Coluna. Pronto. Terror noturno. Depois, nem da seta que voa de dia. Então, nós vamos aqui, seta que voa de dia. Depois, nem da peste que se propaga nas trevas. Peste que se propaga nas trevas. E depois, nem mortandade que assola o meio-dia. Então, nos ciclos de dia, nós vamos ver que existe 4 comandos. 4 comandos, e esses 4 comandos, então, eles são regidos por essas entidades. Ou seja, primeiro comando, terror noturno. Segundo comando, pestes que se propagam nas trevas. Terceiro comando, setas que voam de dia. E quarto comando, mortandade que assola ao meio-dia. Então, existem horários que são horários chaves,
Se você quer orar em alguns momentos, você tem que ter a visão disso daqui. Ou seja, o que eu estou propondo, ou o que eu quero enfrentar, normalmente você escolhe um desses pontos. Que pontos? Eu vou colocar o portal dos dias. Então, qual seria o portal dos dias? Vou colocar aqui. Portais dos dias. Seria. Gente, se simplesmente eu sumir aqui é porque minha bateria acabou. E eu tô sem tomada aqui por perto, viu? Então, nossa aula termina na hora que minha bateria acabar. Vamos lá. Portal dos dias. Qual seriam os portais dos dias? Às 6 da manhã. Quer dizer, às 18 horas. É o primeiro portal. 18 horas. Primeiro portal. Que esse eu chamo de portal do Pai. Qual era o tempo que o Senhor vinha conversar com o homem? Na viração do dia. Na viração do dia, o Senhor aparecia. Agora, olha que sutileza, irmãos. Olha a sutileza aqui. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde era o horário que o Senhor aparecia para falar com o homem. E agora, às 18 horas, é o horário mariano. Todo culto mariano, ou seja, se você ligar em qualquer rádio que tem uma programação católica, às 18 horas começa a oração do terço. Ou seja, começa a invocação mariana. Porque esse é o horário que o Senhor vinha para falar com o homem. Você entendeu? Esse é o horário. Então, esse daqui é o segundo portal, que é o portal. Você coloca o nome que você quiser. O segundo portal, eu vejo que são os portais das respostas, né? Ou desse ouvir o Senhor, o que busca de madrugada. Então, seria das meia-noite até às 6, que é o segundo portal. Depois, nós vamos ver, então, às 6 da manhã. Terceiro portal. E, às meio-dia, o quarto portal. Amém? Dentro desses portais, nós vamos ver os seus subportais. O que seria isso? O pico, ou seja, das 18 horas. Vou tentar fazer um desenho aqui. Vou pegar esse primeiro desenho aqui. Vamos lá. Se nós olharmos aqui, esse primeiro portal, vamos colocar o dia aqui.
Isso, esses são subportais. Vamos lá. Vamos supor que o dia está aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó. 18. Vamos lá. 18. Meia-noite. 6. 12. Esses são os portais, os 4 tempos. Dentro disso, nós vamos ver, então, os seus subportais. Quais seriam os subportais? Gente, o negócio aqui já está começando a querer ficar lento, que as energias estão acabando. Vamos terminar aqui. Vamos lá. Os subportais seriam, então, o pico desse tempo. Qual seria o pico? De 18 às meia-noite, nós temos o pico, que seria o momento chave, que seria às 21. Depois, nós temos um outro aqui, que seria o horário das 3 da manhã. Por isso, muitos escolhem, né, 3 horas da manhã. E esse é o horário do maior pico das trevas, porque é o pico do portal da peste. E você já reparou que toda enfermidade sempre se agrava de madrugada? Deu de madrugada mesmo. Tá gripado. De madrugada dá um febrão. Por quê? Porque é a peste. Depois nós temos o ciclo das 9 da manhã. Que esse